e mandar para biópsia isso daí. Então são esses dois exames. A cintilografia, para saber se é câncer, ela não precisa dela, né? Ela só vai ser necessária depois para fazer o acompanhamento do câncer. Certo. Há como se confundir, por exemplo, um exame como esse, um calo na corda vocal, como disse o telespectador, com um possível sintoma de câncer, um caroço, alguma coisa? Aí nós estamos falando já de corda vocal. Então, o calo de corda vocal pode causar um câncer... desculpa. O calo da corda vocal pode causar rouquidão e o câncer da corda vocal também pode causar rouquidão. E são próximos, né? São mesmo no lugar, praticamente. Então, realmente, na presença de rouquidão, por exemplo, se você ficar rouco aí, principalmente se você é fumante, e tem uma rouquidão que dura mais do que 2 semanas, a dica é procure o seu médico. O médico, para examinar a corda vocal, pode ser o cirurgião de cabeça e pescoço ou o otorrinolaringologista, para examinar a corda vocal, saber se tem alguma lesão lá. Ok, vamos fazer a última pausa no Notícias em Debate. A gente volta já já, conversando hoje com o Dr. José Higino Steck, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, do Mário Gatti, da Sociedade de Medicina. A gente volta já já, mas ainda dá tempo. Vai ligando, durante o intervalo também. Voltamos já. E abrimos agora o último bloco do Notícias em Debate de hoje. Estamos falando de medicina, hoje conversando com o Dr. José Higino Steck, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. As perguntas não param de chegar, doutor Higino. Vamos lá, dona Zilda, mora em Americana, ligou para cá dizendo o seguinte: tenho o pescoço grande e inchado e tenho falta de ar. Sou paciente do SUS, só que eles não fazem exame. Tenho 23 anos, tenho tontura, muita rouquidão. O que eu deveria fazer? Tem sintoma? Tem que procurar um médico. Na verdade, o SUS tem condição, sim, de fazer, no Mário Gatti a gente faz, de fazer todos os exames necessários para um diagnóstico ou de câncer de tireoide ou de qualquer outra doença no pescoço. Sem dúvida, esses sintomas de aumento, inchar o pescoço e rouquidão, têm que ser investigados por um médico, sim. Dona Deise de Campinas diz o seguinte: doutor, o distúrbio da tireoide pode causar arritmia cardíaca? Essa é uma pergunta muito boa, pode sim. Nós conversamos aqui sobre o hipotireoidismo, que é a necessidade de tomar hormônio de tireoide. Existe o caso do hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide, que pode estar associado com aumento da frequência cardíaca, com batedeira e até arritmia cardíaca também. Nesse caso é o oposto do outro, é o excesso de hormônio que causa isso daí. É o caso, por exemplo, da dona Raquel, que é de Campinas. Ela diz que toma Levoide para hipertireoidismo. Já tem 2 meses que ela está tomando. Quanto tempo leva para fazer efeito um remédio como esse? Quantos meses ela está tomando? 2 meses. O Levoide no caso, para o hipotireoidismo. Então, a partir... Aí não é para o hiper, então? Não, é para o hipo. Então, ela está repondo um hormônio que está faltando. Geralmente, depois de 2 ou 3 meses, já deve ter melhorado já para fazer um controle se já normalizou a taxa do hormônio ou não. A dona Márcia, que mora em Sumaré, ela pergunta o seguinte: quem foi medicado com iodo para hipertireoidismo, se corre o risco de ter de novo? Corre o risco, sim, porque a doença sempre pode recidivar. Vai depender do quanto de iodo foi feito para o tratamento. Só que o que mais acontece é o contrário, né? Geralmente a dose que se faz é um pouquinho maior e, em vez de voltar a ter hipertireoidismo, o que a pessoa tem é um hipotireoidismo e aí, no caso, tem que fazer a reposição de hormônio. Bom, aqui eu digo que a gente sempre está aprendendo com o telespectador. Tem uns casos aqui que eu nunca ouvi falar, mas o doutor está aqui para isso e me perdoe se eu falar errado. Como a Márcia de Campinas, ela disse que operou do bócio mergulhante, é isso mesmo? Bócio mergulhante há 4 anos. Agora voltou. Pode ser câncer? É normal voltar? O bócio mergulhante, a gente chama mergulhante quando ele desce para dentro do tórax, né? Então, a tireoide ela pode crescer tanto para fora, que ficar visível no pescoço, quanto pode descer para dentro do tórax, da caixa torácica, e aí é chamado bócio mergulhante. Então, esse nome está totalmente correto. E, realmente, quando você faz uma cirurgia para tratar o bócio mergulhante e não tira toda a tireoide que sobra pode voltar a crescer, não necessariamente querendo dizer que é câncer. Pode voltar a crescer mesmo sendo só o bócio sendo benigno. O Edilson de Campinas, ele quer saber o seguinte, que se quem operou há 20 anos
e sofria de hipertiroidismo, se corre o risco de voltar a ser? Se ele operou há 20 anos e sobrou algum pedaço de tireoide lá nessa cirurgia que ele fez, existe o risco sim desse pedaço de tireoide voltar a produzir o hormônio em excesso e voltar a causar o hipertireoidismo. Dona Rosa mora em Valinhos. Ela diz o seguinte: doutor Higino, tenho uma dor no pescoço, no lado direito, já fiz todos os exames, não consta nada, mas a dor persiste. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Bom, a tireoide dificilmente causa dor no pescoço, né? E mesmo os cânceres no pescoço, de modo geral, dificilmente causam dor. Então, eu diria que câncer não é uma preocupação imediata. Mas, provavelmente, ela tem que fazer uma investigação clínica da dor e fazer um tratamento clínico da dor. As pessoas que têm, por exemplo, as verrugas em torno do pescoço ou no peito, tem pessoas que têm algumas bolotinhas e tudo, do pescoço para cima, que tipo de providência ela tem que tomar? Por exemplo, tem uma verruga perto aqui do queixo, vai fazer a barba, corta. Isso é sintoma do quê, doutor? Então, a verruga... Bom, primeiro a barbeiragem, né? Fazer e cortar a verruga. Mas tem a verruga pode levar a algum problema de pescoço, de cabeça? Tem, pode ser. Na região da cabeça e pescoço, existe risco um risco alto, inclusive no nosso meio, de câncer de pele. Então, toda verruga ou lesão na pele, sendo na cabeça e no pescoço ou qualquer outro lugar do corpo, deve sempre ser olhada com carinho, mostrar para um médico, ou um dermatologista, ou mesmo o cirurgião de cabeça e pescoço, para saber se não é um câncer de pele. Então, essas lesões que faz a barba e machuca, deve ser olhada com carinho, deve ser mostrada para um médico especialista. Dona Maria Aparecida, que é de Campinas, ela quer saber que exames são feitos para saber se tem o tireoide. Na verdade, a tireoide todo mundo tem, né? Porque a tireoide é uma glândula que fica no pescoço e que produz o hormônio que é fundamental para todas as pessoas. O que ela precisa saber é se a tireoide dela está normal ou se tem alguma doença. Nesse caso, se houver alguma suspeita, procurar o médico que vai pedir os exames adequados. A dona Marlene, também de Campinas, está assistindo o programa, ligou para cá. Você vê que quando a gente falou que é mais voltado para mulher do que para homem, 90% das perguntas aqui são feitas por mulheres. A dona Marlene quer saber quais são os sintomas do câncer de tireoide. E tenho um nódulo no local onde nasce a cachumba. O que é que eu devo fazer nesse caso? Bom, o sintoma do câncer de tireoide muitas vezes é um nódulo ou um caroço na região baixa do pescoço. Então, aparecendo isso, deve procurar um médico. O nódulo na região da cachumba provavelmente é um nódulo na parótida, que são as glândulas que nós temos aqui, ó, na frente da orelha, em cada lado do pescoço. Também deve ser investigado, porque também pode ter algum tipo de tumor nessa região da parótida. Agora, perguntas de fora. A Maria Cecília, de Santa Bárbara do Oeste, diz que já tem detectado 2 nódulos benignos. Já está sendo acompanhado, mas o fator antimicrossonal é alterado, pois os médicos dizem que é alguma doença que está por vir. O que o senhor diz sobre isso? O fator antimicrossonal na verdade, é um anticorpo que está alterado, que ele causa uma inflamação na tireoide. Então, quando isso aí está alterado, provavelmente a tireoide dela, com o passar do tempo, pode diminuir a função. Não necessariamente vai ter câncer, mas ela pode ser necessário tomar o hormônio da tireoide depois de algum tempo. Tem que fazer acompanhamento mesmo. A dona Adriana de Capivari ligou dizendo que ela tem síndrome do pânico e tireoide. Parei de tomar o remédio para tireoide porque estava atacando a síndrome do pânico. Se operar a tireoide, pode acabar a síndrome do pânico? Não necessariamente. A gente precisaria saber o que ela tem na tireoide, se é o excesso de função ou se é a hipofunção. E geralmente a cirurgia não é o melhor remédio para esses casos. O melhor remédio é tratamento clínico mesmo. Dona Ivone, de Itapira, também assistindo o programa, ligou para cá. Ela diz o seguinte: na adolescência tive um caroço no pescoço, tomei iodo. Hoje tenho 64 anos e quase desapareceu o caroço. Será que pode ter algum problema ainda?
Na verdade, pode ter como pode não ter. Na verdade, tanto tempo assim quer dizer que esse caroço não era tão problemático, já que ele está tanto tempo aí. De qualquer modo, qualquer caroço no pescoço sempre deve passar pelo médico para fazer um acompanhamento. O Ângelo de Americana diz o seguinte: eu uso Eutirox. Pode causar algum tipo de câncer esse medicamento? Não. O Eutirox é um tipo de hormônio da tireoide que as pessoas aqui já comentaram, como o Puran, como o Levoide e como o Sintroide, que são remédios para repor a função da tireoide e ele não causa câncer. Dona Maria Aparecida, que mora em Montemor, também ligou para cá, diz o seguinte: tenho hipotiroidismo, tomo Propiracil e no momento não estou encontrando esse medicamento. Pode ser substituído por outro? O Propiltiuracil, na verdade, é o tratamento para o hipertiroidismo. Então, ela deve estar com hipertiroidismo tomando o Propiltiuracil. Ele pode ser substituído por outros remédios, mas quem tem que fazer isso é o médico dela. Então, o ideal seria o médico fazer a troca. Dona Maria Aparecida, não faça como a maioria dos brasileiros, não se automedique. Vá ao médico, então, para saber qual é o outro remédio que pode substituir esse. Dona Sueli de Campinas, tive câncer na tireoide há 3 anos, tomo Puran 112 e cálcio, pois tenho formigamento. Tenho medo que esse remédio ataque o meu coração. Não, se você fizer a reposição adequada e fizer o controle, mantendo os níveis do hormônio, nos níveis dos hormônios corretos, não há por que ter alteração do coração, a não ser que esse controle não esteja sendo feito adequadamente. A Jaqueline de Campinas diz que tem um bebê de 4 meses. Os médicos disseram que ele tem um torcicolo congênito, mas o fisioterapeuta disse que ele não tem. O que o senhor poderia me dizer num caso como esse? Bom, um caso como esse tem que ser investigado pelo médico realmente, fazer os exames. E muitas vezes o torcicolo congênito ele pode ser tratado com fisioterapia apenas, né? Nem sempre é necessário fazer cirurgia. Dona Maria Cecília de Campinas quer saber se o senhor poderia dizer onde é que faz a aplicação de iodo no caso de tireoide. A aplicação de iodo é feita em clínicas especializadas. Muitas vezes, no caso de câncer, há necessidade de internação. Nós temos algumas clínicas aqui em Campinas que fazem, né? E faz a internação no hospital para fazer essa aplicação. A Eliesa, eu tenho a impressão que não puseram o nome aqui, mas pelo prefixo deve ser Araras. Se não for, me desculpe, mas eu acho que é Araras sim. Ela diz o seguinte: eu sempre engasgo quando eu estou comendo. Me pediram para fazer um exame de sangue. Quero saber se está correto, já que eu acho que tem que ser feito outro tipo de exame. Eu acho que o ato de engasgar enquanto come, ele pode ser investigado por vários motivos. O exame de sangue, no caso, não deve ser especificamente para isso. Muitas vezes a pessoa está investigando outras causas, né? Olha aqui, de Sumaré, a dona Maria Faustino também ligou. Ela diz o seguinte: fiz cirurgia de tireoide tem 2 anos e não tomo remédio. Só que não consegui marcar a consulta e engordei muito por conta disso. Aqui você está falando da reposição hormonal quando para, né? Exatamente. Pode ser que, provavelmente, se ela está sem tomar remédio esse tempo todo, sobrou algum pedaço da tireoide depois da cirurgia que está produzindo algum hormônio. Mas ela precisa ver se não está engordando porque esse hormônio está pouco no organismo. O ideal realmente é fazer um controle para saber se não precisa fazer a reposição hormonal. A dona Ana, que mora em Paulínia, também ligou para cá, pedindo o seguinte: se a pessoa tem sintomas de tireoide, de tireoidismo, mas o hormônio TSH está normal, ela deve tomar o hormônio para melhorar dos sintomas, mesmo que o TSH esteja normal? Não, de modo geral, o TSH é um marcador para a gente saber se precisa tomar hormônio ou não. Se o TSH está normal, em geral, não há necessidade de reposição de hormônio. Não. A Cristina de Campinas, que faz 9 anos que ela toma Puran, depois Sintroide, 112 miligramas, tem 4 meses que ela parou de tomar o remédio. Se ela corre algum risco ou vou ter que tomar para sempre o remédio? Na maioria das vezes, quando é necessária a reposição do hormônio da tireoide, essa reposição é para sempre. Então, se ela parou, se a senhora parou, o ideal é fazer o controle de laboratório, fazer os exames de laboratório para saber se não há necessidade de voltar a tomar esse remédio. Ok, doutor José Higino Steck, nosso convidado de hoje, muito obrigado pela atenção que o senhor teve aqui, explicando essas questões, especialmente para o telespectador e a telespectadora do programa. Espero que o senhor volte outras vezes. Muito obrigado e uma boa tarde ao senhor.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Alto Pimenta, para poder esclarecer a população e estou à sua disposição aí, se precisar novamente. Tá ok. Muito obrigado ao Dr. José Higino Steck, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. A gente fica por aqui e volta amanhã às 10h.